O cenário financeiro brasileiro, não raro, é palco de complexas tramas que expõem as fragilidades e as pressões inerentes ao sistema. Mais recentemente, o chamado escândalo Banco Master emergiu como um ponto focal de discussões, levantando questionamentos sobre governança corporativa, conformidade regulatória e a própria estabilidade do setor bancário nacional. O que começou como murmúrios nos corredores do mercado financeiro rapidamente se transformou em manchetes impactantes, retratando uma série de eventos que colocariam a instituição sob os holofotes da investigação e da crítica pública. A natureza da controvérsia, multifacetada, parece transitar entre irregularidades financeiras, possíveis falhas regulatórias e sérias questões éticas que perpassam a atuação de uma instituição do porte do Banco Master. A cronologia dos eventos-chave aponta para um problema cuja origem, embora ainda sob escrutínio, começou a ganhar contornos públicos em meados do ano passado. As primeiras notícias, muitas vezes baseadas em informações vazadas ou em movimentos atípicos de mercado, indicavam operações financeiras que destoavam das práticas usuais. Marcos importantes foram as revelações públicas de portais de notícias especializados e, posteriormente, a abertura de inquéritos por órgãos reguladores. Inicialmente, as ações do Banco Master foram de minimização e negação, buscando conter a repercussão negativa. Contudo, à medida que mais informações surgiam, a narrativa começou a mudar, levando a declarações mais cautelosas e a promessa de colaboração com as autoridades. O escândalo se desenvolveu, portanto, de uma fase de especulação para uma de investigação formal, com cada nova revelação adicionando camadas de complexidade à trama. As principais alegações e acusações que pesam sobre o Banco Master são de grande gravidade. Detalhes emergiram sobre supostas irregularidades em operações de crédito, manipulação de resultados financeiros e até mesmo a utilização de esquemas para burlar a fiscalização. Embora os nomes específicos ainda estejam sendo apurados, há menções ao envolvimento de figuras de alto escalão dentro da própria instituição, bem como de entidades externas que teriam se beneficiado das supostas transgressões. O impacto financeiro inicial foi sentido na reputação do banco e em alguma volatilidade de seus papéis em mercado, embora o impacto sistêmico ainda seja objeto de avaliação. As fontes dessas alegações são diversas, incluindo reportagens de investigação da imprensa, denúncias anônimas que chegaram aos órgãos reguladores e, mais recentemente, os próprios resultados preliminares das investigações conduzidas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Diante de tal cenário, as reações iniciais foram previsíveis, mas intensas. O Banco Master, em suas primeiras comunicações, adotou uma postura defensiva, negando veementemente as acusações e afirmando estar em plena conformidade com as normas. Contudo, essa narrativa foi se tornando insustentável. Por outro lado, os órgãos reguladores como o Banco Central e a CVM agiram com celeridade, abrindo processos investigativos e solicitando esclarecimentos. Essas ações iniciais demonstram a seriedade com que o caso está sendo tratado. Políticos e figuras públicas também se manifestaram, alguns pedindo transparência e rigor na apuração, outros alertando para os riscos à confiança no sistema financeiro. O mercado, por sua vez, reagiu com cautela, observando de perto os desdobramentos, o que se refletiu em alguma turbulência pontual nos ativos do banco. Até o momento, alguns dados e fatos foram comprovados por fontes oficiais. As investigações do Banco Central e da CVM já confirmaram a existência de certas práticas financeiras que, no mínimo, carecem de transparência. Documentos e relatórios preliminares apontam para a necessidade de ajustes significativos nas operações do banco. É crucial diferenciar fatos confirmados de especulações. Enquanto as acusações iniciais eram amplas, as investigações estão focando em irregularidades específicas. Embora ainda não haja números finais sobre perdas ou multas aplicadas, a robustez das evidências coletadas sugere que o Banco Master enfrentará consequências substanciais. Antes de continuarmos, assine o canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Antes de mergulharmos mais fundo nas implicações, é fundamental compreender o histórico do Banco Master e o contexto em que este escândalo se insere. Fundado há algumas décadas,
o Banco Master consolidou-se no cenário financeiro brasileiro como uma instituição de porte médio, com atuação diversificada em crédito corporativo, gestão de ativos e serviços de banco de investimento. Ao longo de sua trajetória, o banco experimentou um crescimento considerável, muitas vezes pautado por uma postura agressiva de mercado e pela busca por nichos de alta rentabilidade. Embora não haja um histórico de grandes escândalos públicos de proporções semelhantes ao atual, o banco já foi alvo de questionamentos regulatórios menores em relação a práticas de compliance e transparência em operações específicas no passado, o que, de certa forma, sinalizava uma tolerância ao risco que agora se manifesta de forma mais explícita. Sua posição no sistema financeiro, embora não seja de um dos gigantes, o coloca como um player relevante, cuja saúde é acompanhada de perto pelos reguladores, dadas as interconexões do sistema. Os principais acionistas, muitas vezes famílias tradicionais com forte influência no setor, sempre exerceram um controle significativo sobre as decisões estratégicas do banco. O cenário político-econômico no período em que o escândalo eclodiu é um fator crucial para a análise. A economia brasileira atravessava, e ainda atravessa, um período de instabilidade, caracterizado por taxas de juros elevadas, inflação persistente e um crescimento econômico anêmico. Este ambiente de incerteza cria pressões adicionais sobre as instituições financeiras, que buscam manter suas margens de lucro e expandir suas operações em um mercado desafiador. Politicamente, o país vivia um momento de polarização intensa, com debates acalorados sobre a direção da política econômica e a eficácia das instituições de controle. A proximidade de ciclos eleitorais, ou mesmo o rescaldo de pleitos recentes, frequentemente acirra os ânimos e expõe as fragilidades do sistema. A legislação bancária e regulatória vigente, embora robusta em muitos aspectos, pode apresentar brechas ou ser interpretada de maneiras que abrem espaço para práticas questionáveis, especialmente em momentos de menor fiscalização ou de grande volume de operações. É importante notar que outros escândalos ou investigações de grande repercussão, mesmo que em outros setores, contribuem para um clima geral de desconfiança e maior escrutínio público sobre as grandes instituições. Ao examinarmos o escândalo Banco Master, é inevitável traçar paralelos com precedentes e casos análogos no Brasil e no exterior. A história recente do país é marcada por episódios de irregularidades financeiras e corporativas, desde o caso do Banco Econômico na década de 1990, até as complexas operações da Lava Jato, envolvendo empresas estatais e bancos privados. Internacionalmente, casos como o do Enron ou a crise financeira de 2008 revelaram falhas sistêmicas e a busca por atalhos regulatórios. A principal lição desses episódios é a necessidade de fiscalização rigorosa e de mecanismos eficazes de governança, lições que nem sempre são plenamente aplicadas. A legislação e a fiscalização bancária evoluíram após cada grande incidente, mas a criatividade para contornar regras também se aprimora. Padrões de comportamento, como a subavaliação de riscos, a busca por lucros rápidos e a influência indevida em processos, tendem a se repetir, indicando que, por vezes, as falhas são mais de caráter humano e cultural do que meramente regulatório. A influência de políticas governamentais também não pode ser subestimada. Políticas econômicas que incentivam o crédito ou que flexibilizam determinados requisitos podem, involuntariamente, criar um ambiente de maior risco para o setor bancário. Por outro lado, a rigidez excessiva pode sufocar o crescimento. A eficácia da fiscalização de órgãos como o Banco Central e a CVM é constantemente posta à prova, e casos como o do Banco Master levantam questões sobre a capacidade desses órgãos de antecipar e prevenir problemas. Discutir se houve brechas legais ou regulatórias exploradas é fundamental, assim como analisar se decisões políticas recentes podem ter criado um ambiente propício ou de maior vulnerabilidade para as instituições financeiras. Finalmente, a relação entre o setor público e privado merece um olhar atento. Eventuais laços entre o Banco Master e figuras políticas ou partidos, seja através de financiamento de campanhas eleitorais, se houver dados comprovados, ou de influência de lobistas, são elementos que podem turvar as águas da investigação.
O histórico do Brasil, infelizmente, possui diversos exemplos de influência indevida e de padrões de corrupção que perpassam a esfera pública e privada. A forma como esses laços podem ter impactado as decisões do banco ou a lentidão na fiscalização é uma dimensão crucial para a compreensão completa do escândalo. Diante deste panorama complexo, as reações dos diferentes atores envolvidos no escândalo do Banco Master têm sido variadas e reveladoras. O governo e os órgãos reguladores, como o Banco Central e a CVM, adotaram uma postura de cautela pública, enfatizando a robustez do sistema financeiro nacional e a capacidade das instituições de controle de atuarem com rigor. Suas ações têm se concentrado na condução das investigações e na aplicação das sanções cabíveis, buscando transmitir uma imagem de firmeza e imparcialidade. Contudo, internamente, há debates sobre a adequação dos mecanismos de fiscalização e a necessidade de possíveis ajustes regulatórios para evitar futuras ocorrências. O discurso oficial busca equilibrar a necessidade de punição com a manutenção da confiança no mercado. Por outro lado, a oposição política tem explorado o escândalo como uma oportunidade para criticar a gestão econômica do governo e a suposta fragilidade da fiscalização. Parlamentares e líderes de oposição têm feito pedidos de investigação mais aprofundada, convocação de executivos do banco e de autoridades reguladoras para depor, e proposto reformas legislativas que visam aumentar a transparência e a responsabilização no setor financeiro. A intenção é, em parte, capitalizar politicamente o descontentamento público e reforçar a narrativa de um governo leniente com grandes corporações. O Banco Master e os envolvidos diretos, por sua vez, têm se articulado em uma complexa estratégia de defesa. Inicialmente, a postura foi de negação ou minimização das irregularidades, seguida por uma fase de cooperação com as investigações, mas sempre ressaltando a complexidade das operações financeiras e a natureza interpretativa de algumas regras. Medidas internas, como a demissão de alguns executivos e a promessa de reestruturação dos departamentos de compliance, foram anunciadas como forma de demonstrar proatividade. A estratégia de comunicação e relações públicas tem sido focada em proteger a reputação da instituição e minimizar o impacto no valor de mercado. Embora a volatilidade das ações do banco e a cobertura negativa da imprensa já sinalizem danos significativos, a sociedade civil, a mídia e os especialistas têm desempenhado um papel crucial na formação da opinião pública. A reação do público geral e dos investidores tem sido de preocupação, com muitos questionando a segurança de seus investimentos e a confiabilidade das instituições financeiras. A imprensa, por meio de investigações aprofundadas e análises críticas, tem mantido o escândalo em evidência, expondo detalhes e pressionando por respostas. Economistas e juristas, por sua vez, oferecem diferentes interpretações, alguns focando na necessidade de maior autorregulação e outros defendendo uma intervenção estatal mais robusta. Organizações da sociedade civil, atentas à ética e à corrupção, têm se manifestado pela responsabilização e pela garantia de que a justiça seja feita, combatendo a percepção de impunidade. As diferentes perspectivas e interpretações do escândalo revelam a polarização inerente a eventos dessa magnitude. A visão pró-mercado tende a focar na autorregulação como o caminho mais eficiente, minimizando o impacto sistêmico e defendendo que o mercado, por si só, corrigirá as falhas. Argumentam que a intervenção excessiva pode sufocar a inovação e o crescimento. Em contraste, a visão crítica, regulatória, enfatiza a falha na fiscalização e a necessidade de uma maior intervenção estatal para proteger os investidores e a estabilidade do sistema. Defendem o endurecimento das regras e a aplicação de penas mais severas. A visão política analisa o escândalo sob a ótica das motivações partidárias e das consequências para o equilíbrio de poder, enquanto a visão social destaca o impacto sobre os pequenos investidores, os empregos e a confiança geral nas instituições, alertando para a erosão da moralidade pública. As implicações e os cenários possíveis para o futuro são diversos. Para o Banco Master, as consequências podem variar desde a aplicação de multas substanciais
e a imposição de um regime de supervisão especial até a intervenção ou, no caso mais extremo, a liquidação. A perda de credibilidade, contudo, é um dano quase irreversível, afetando sua capacidade de captação e de operação no longo prazo. Para o setor financeiro como um todo, o escândalo pode precipitar um período de maior fiscalização, com o endurecimento de regras de compliance e governança. Isso pode gerar um efeito cascata, onde outros bancos, receosos de serem os próximos alvos, revisarão suas próprias práticas. Contudo, há o risco de que a contaminação da confiança se espalhe, afetando a percepção de solidez de todo o sistema. No cenário político, o escândalo pode gerar um desgaste significativo para o governo, especialmente se houver percepção de inação ou favorecimento. A oposição pode se fortalecer, ganhando argumentos para novas pautas legislativas e para a disputa eleitoral. Para a sociedade, o impacto é multifacetado. Pode haver uma perda ainda maior de confiança nas instituições, debates acalorados sobre ética e corrupção, e uma demanda crescente por transparência e punição. Em conclusão, o escândalo do Banco Master é um evento complexo, com múltiplas camadas de interpretação e desdobramentos imprevisíveis. Não se trata apenas de uma questão financeira ou regulatória, mas também de um espelho das tensões políticas, sociais e éticas que permeiam o Brasil. A resolução das investigações, a aplicação da justiça e as mudanças que advirão serão cruciais para determinar o impacto final. É fundamental que as investigações prossigam com transparência e rigor, garantindo a responsabilização dos culpados e a proteção dos interesses públicos. Este episódio serve como um lembrete contundente da necessidade de um sistema regulatório robusto e de uma cultura de compliance inabalável, elementos essenciais para a saúde e a credibilidade do mercado financeiro e da democracia. O futuro dirá se as lições serão, de fato, aprendidas.